dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder estar aqui para poder meditar mais uma vez nos salmos da Bíblia Sagrada. Com muita alegria que eu quero ler hoje o salmo de número 131. Salmo 131, e aproveite para se inscrever aí no meu canal, para dar um like no vídeo. É muito simples, né? Basta você clicar na palavra inscrever-se, que todas as vezes que você aparecer para aí na sua tela, do seu telefone, do tablet, ou computador, ou enfim, na sua rede social, ou também dá um like no vídeo e comente, compartilhe, que vai ser bênção do Senhor para as nossas vidas. Hoje é um salmo de Davi, cântico de degraus, confiança em Deus. É um salmo bem pequeno, então vai ser bem breve. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz o salmo de número 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. O último versículo 3, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por mais uma leitura da palavra de Deus. Esse salmo está falando algo muito importante sobre a tua confiança em Deus. Que nós devemos confiar em Deus totalmente nele. Sabemos que muitas das vezes, devido às circunstâncias da vida, aos problemas, nós queremos confiar no homem, mas devemos confiar em Deus. Fala aqui, Senhor, o meu coração não se elevou e nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Ou seja, a Bíblia está falando sobre humildade, está falando do seu coração não se elevar, nem os seus olhos se levantar em grandes matérias, achando que o orgulho é uma das coisas mais terríveis do ser humano, o orgulho. Então, você lembra que teve um rei no Novo Testamento que ele foi comido de bicho por não ter dado glória a Deus. As pessoas, Herodes, ele falava às multidões, aquele rei, e as multidões falavam, isso não é voz de um homem, é voz de Deus. Quem sabe tinha uma voz muito bonita, uma voz maravilhosa, e quem sabe a sua pompa, a sua aparência, eu não sei, alguma coisa, a Bíblia fala da voz dele. Então devia ter uma voz bonita. Ou ele era um homem de autoridade, um político, um líder do povo. Mas ele achava que o poder pertencia a ele, não pertence a ele, pertence a Deus. O meu coração não se elevou. Eu olho outro homem também, outro rei, Belsassar, no tempo de Daniel. A Bíblia diz que por causa da sua soberba, assim como seu pai, Nabucodonosor, que foi comido de bicho, Belsassar também ele morreu e apareceu umas mãos, que era a mão de Deus, escrevendo na parede, dizendo, teu reino vai ser dividido, tu serás pesado numa balança e achado em falta. Por quê? Porque ele zombou, escarneceu das coisas de Deus, das coisas sagradas, bebeu, fez festa, fez uma bagunça, chamou mulheres bebendo, se prostituindo com as coisas dos templos sagrados, que era de Salomão, que era um consagrado. Ele estava ali, farreando, como fala na linguagem de hoje. E é que as pessoas fazem, elas zombam, elas escarnecem de Deus, das coisas de Deus. Uma coisa é você zombar de alguém que prega ou que canta, não importa. Mas de Deus não, meus irmãos. Você pode até desacreditar de algumas pessoas religiosas, de líderes cristão, evangélico ou católico, mas nunca você deve zombar das coisas de Deus. Eu vejo pessoas pegarem a Bíblia, como já vi no YouTube, uma mulher que ela rasgou a Bíblia, ela escarneceu da Bíblia. Já vi pessoas fazerem isso e ficarem doentes depois de câncer, e outros morrerem, e outros perderem a vida porque queimaram a Bíblia. Zombaram da Bíblia, rasgaram a Bíblia na rede social.
As pessoas perderam o temor, meus irmãos. É lamentável isso. Mas olha o que o salmista fala, versículo 2. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Você já viu, você que é pai, que é mãe, você que teve o privilégio de poder ver um recém-nascido em seus braços, pegar nele, mãe. Você que me ouve, mulher. Como é tremendo a alegria imensa de você ver uma criança praticamente totalmente dependente do pai e principalmente da mãe, porque ela está lá amamentando. Ou seja, ela está totalmente ali, sossegada, como uma criança desmamada da sua mãe. Depois como ela é desmamada, então ela não fica totalmente dependente do leite, ela vai crescendo, mas ela está ali totalmente confiante em sua mãe. Assim como uma criança que confia na mãe e no pai para ficar desmamado, para poder crescer e andar sozinho, Deus quer fazer com você na caminhada espiritual. Na nossa caminhada espiritual, nós somos como recém-nascido. Lembra aquela palavra de Jesus em João 3, no Evangelho de João 3, quando ele falou para Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. E ele falou, como é que eu vou nascer de novo? Pois eu já sou um homem velho. Jesus falou, tu tem nascido da água e do Espírito. Jesus está querendo dizer que no mundo espiritual, nós temos que ser como uma criança dependente de Deus. É isso que Deus espera de nós, irmão. Como aquele louvor, quero ser como criança. Lembra daquele louvor, quero ser como criança? Então é isso que a Bíblia fala. Você deve confiar em Deus totalmente, meu irmão, minha irmã. E o último versículo fala, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Quando você se torna uma criança espiritual dependente de Deus totalmente, não do seu próprio braço, da sua própria força, aí Deus também te leva a uma outra lição que você deve aprender, é esperar no Senhor. Não somente agora, mas por toda a vida, como fala, todo sempre. Lembra-te que Israel sempre foi um povo que esperou em Deus. Nas muralhas de Jericó, Deus falou para eles esperarem 7 dias, e no 7º dia, eles tinham que rodear ainda mais 7 vezes. Era um sinal de paciência. Como também na terra prometida, eles tiveram que esperar 40 anos. Irmão, Abraão esperou 100 anos para ser pai. Davi teve que esperar até os 30 anos para ser rei. José com 30 anos foi governador. Jesus com 30 anos começou seu ministério profético. Então, existe datas em nossas vidas, anos que são proféticos, 30, 40, a parte da adolescência, como Davi, José com 17 anos, Davi menos ainda, Daniel e os seus amigos jovens. Então, existem tempos na nossa vida que Deus vai nos usar em momentos diferentes, irmão. O que é importante é que você espere em Deus, espere tudo aquilo que é importante, como o casamento, que é algo muito importante. Espere pela sua família, no ministério, espere pelas bênçãos de Deus ministeriais, materiais, seja o que for. Existem coisas que são muito fortes no mundo espiritual que você deve esperar. Não pule etapas para não sofrer. Amém? Então esse salmo está falando sobre confiança em Deus, está falando de você não ter orgulho, como fala o versículo 1. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas. Para mim, lembra que Daniel, ele guardou o coração em Deus. Ele não foi um homem soberbo, mesmo com muita inteligência. Ele era um homem humilde. É isso que Deus espera, o que fala no versículo 1, espera de cada um de nós. E também ser como criança, como Jeremias. Deus falou para ele que ele era como uma criança, mas era um homem que iria ser um profeta. Não diga que tu és uma criança, Jeremias, porque onde eu te mandares tu ir, tu irás. Tu és um profeta na minha mão. Deus, ele te escolheu para um propósito. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar, meus irmãos, no nome de Jesus? Ore comigo nesse momento. Pai, com muita alegria nós oramos na tua presença, com reverência à tua palavra que lemos, Senhor. São apenas 3 versículos, mas que nos ensinam a humildade,
que nos ensina a confiança, a dependência como uma criança desmamada. E também fala da paciência, Pai. Muitas das vezes nós não queremos ser pessoas humildes, dependentes de Deus e pacientes. Se aprendermos as 3 lições desse salmo, viveremos uma vida abençoada, Pai, na nossa casa e também na nossa família. Eu oro e abençoo meus irmãos e irmãs que possam aprender a exercitar e a praticar o Salmo 131, como Davi. Ele foi usado por Ti para nos ensinar essas 3 lições. Pai, eu os abençoo, meus irmãos e irmãs hoje sejam abençoados grandemente pelo poder do nome soberano de Jesus. Nos dá um dia abençoado, que toda a tristeza e angústia tira do nosso coração e nos ensina, Pai, a viver a Tua palavra, como nesse salmo. Eu te peço isso em cada um que está aqui orando comigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, com esse salmo. Compartilhe com alguém, comente e se inscreva no meu canal e dá um like nesse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo salmo. Fique na paz do Senhor. Amém.